hoje a gente está acompanhado do Dr. Luiz Henrique, que é advogado especialista em negócios esportivos, e a pauta da nossa conversa de hoje foi como o futebol brasileiro pode usufruir dos benefícios dessa nova lei da SAF, lei que veio para modernizar a legislação e permitir que os clubes se tornem empresas lucrativas, rentáveis, seguras ao investimento, né, Dr. Luiz? E com transparência e governança. Então, a presença do Dr. Luiz hoje nos permite ter uma ideia na prática de como é que os clubes podem utilizar essa nova ferramenta para virar a página de um negócio que alia a paixão, mas não a lucratividade e a segurança. Não é isso, Dr. Luiz? Conta um pouco para a gente como é que pode ser a transformação do futebol brasileiro num negócio rentável. A lei da SAF, que surgiu no Brasil no ano passado, 2021, ela trouxe uma série de reformulações nesse mercado, como a gente vem conversando, né, Jean? E nós entendemos que é uma grande janela de oportunidade, não só para o futebol, mas para todo o ecossistema de negócios esportivos e de entretenimento do Brasil. Por quê? Porque a lei da SAF ela passou a trazer mais segurança jurídica para investidores, para pessoas envolvidas nesse mercado, mas também trouxe ferramentas claras de enfrentamento das dívidas, que você é especialista e por isso que a gente está aqui também. E além disso, a possibilidade do clube buscar oferir receitas alternativas, que até então eram difíceis porque você não tinha como trazer um investidor com segurança para os clubes de futebol no Brasil. Então é uma migração, é tudo muito novo, exige muito cuidado, exige uma boa assessoria acima de tudo para que não ocorram riscos, tanto com os clubes, como com os investidores. E o nosso papel na área jurídica é fazer com que essas estruturações sejam bem pensadas, que haja também uma boa sinergia entre clubes, grupos de investidores e todas as pessoas envolvidas nesses ecossistemas de negócios, respeitando sempre a questão cultural, que é importante dos clubes, os torcedores, a história, os patrimônios que os clubes possuem, seja o patrimônio intangível como o patrimônio tangível, o patrimônio de direito real, os imóveis e tudo que tem por trás de tantos clubes de futebol em todo o Brasil. É verdade, eu acho que essa interação com os diversos stakeholders que orbitam o futebol é importante, sem esquecermos dos credores do futebol, muitos dos quais, Dr. Luiz, parece que estão aí há anos esperando receber créditos trabalhistas, o próprio fisco, porque entra a gestão, sai a gestão do clube e por mais que haja boa vontade do gestor, do administrador do clube de futebol, ele acaba herdando uma herança ruim, que são as dívidas, os contratos não cumpridos, tudo aquilo que não foi pago. Então o gestor entra com uma boa vontade, muitas das vezes traz gente muito capaz e boa para fazer um bom trabalho, mas ele tem muitas amarras, ele não consegue evoluir porque os problemas do passado impedem que o clube faça ou tenha uma boa gestão. A SAF permite agora que isso seja feito, quer dizer, sem esquecer dos credores e trazendo segurança para o investidor. Você acha que isso é uma saída? Sim, o modelo do futebol no Brasil ele é um modelo político, é um modelo associativo. O Brasil deve ter hoje por volta de mais de 700 clubes registrados e talvez nem 10% sejam empresas já, antes da lei da SAF. Eu tive a experiência de trabalhar no Clube Atlético Tubarão e nós transformamos em 2016 o clube associativo numa empresa, que foi um projeto embrionário do que é a lei da SAF hoje. E eu pude participar dessa construção da lei da SAF também. E nós pudemos aprender muito. E lá a gente viu na prática como isso funciona e as dificuldades que são da gestão, porque construir uma SAF é muito fácil, vamos dizer assim, O papel não é tão difícil fazer. Agora, o dia 2, como operar, os riscos, os cuidados que devem ter. A gente teve no início uma gestão de muito sucesso, e no meio do caminho algumas dificuldades que o próprio mercado trouxe, desde inadimplemento de parceiros que deviam ter pago e não pagaram o clube, problemas de gestão relacionadas ao dia a dia do clube e outras situações que vão acontecer também nas SAFs. Então já é importante a sua pergunta, porque não é o fato de se construir uma SAF que o sucesso é garantido. Então é importante concebê-la bem, saber como conceber, isolar bastante as dívidas do passado. No meu exemplo, como eu falei, o Tubarão não tinha uma dívida muito grande, mas clubes maiores, com torcidas maiores no Brasil, a gente chega a ver dívidas bilionárias. Para que o investidor se sinta seguro
confortável de buscar esse investimento, né, de aportar e tomar essa coragem, é muito importante fazer o bom enfrentamento e isolamento dessa dívida. Então, não é só construir a SAF. A gente vem debatendo aqui, né, Jean, que é construir um sistema. A SAF é um sistema que envolve desde o novo momento, que você isola a operação de futebol e passa a se tornar uma operação administrada de forma profissional, né, com governança corporativa, como a lei determina, com novas ferramentas de gestão, com conselho de administração permanente, conselho fiscal permanente e diretoria com dedicação exclusiva e profissional, como a lei manda. Do mesmo modo, poder enfrentar as dívidas com um modelo de recuperação, seja ele judicial ou extrajudicial, bem desenhada, né, de uma forma bem construída, para que isso seja bem administrado e não interfira na SAF, e depois buscar eventuais receitas alternativas, que, como por exemplo, eu te digo, são as receitas de negócios imobiliários, que muitos clubes hoje não aproveitam, né? Não aproveitam e tem uma oportunidade de geração de receita passiva. Exatamente. Acho que talvez o melhor exemplo disso seja o Palmeiras, exato, que construiu uma arena em São Paulo e que tem receita durante o ano inteiro. Claro, na pandemia todos sofreram, mas ela tem oportunidade de uma geração de receita com outras coisas para além do futebol, que revertem em prol do clube, né? E a administração ela pode ser feita e deve ser feita com governança, né? Com conselho de administração, com conselho, com diretoria. Então, eu acho que essa nova roupagem é o que nós temos dito, né, Luiz, para os clubes com os quais nós estamos trabalhando e para aqueles que estão nos consultando, né? A gente tem dito o seguinte: não há uma solução única que caiba para todos. Existe um caminho, que é a nova legislação, que, em nosso entendimento, deve ser combinado com outras leis que já existem há mais tempo no país e que permitem, basicamente, uma roupagem moderna, transparente, com governança, que permita o diálogo com todos aqueles que têm um interesse no futebol e no clube. Sejam eles os credores do clube, seja a própria torcida, que constitui também uma fonte de receita importante. Se não a mais importante do clube. Se não a mais importante do clube, com os potenciais investidores, sejam eles nacionais e estrangeiros, que nós aqui na JRC Law temos relação muito próxima, uma relação cordial, transparente e principalmente com resultado. Então, esse investidor precisa de segurança. Qualquer negócio só prospera com dinheiro novo, mas para atrair dinheiro novo você tem que dar uma roupagem segura, moderna, transparente. E no Brasil, como o clube não tem dono, que não responde, né, Luiz? E com a SAF mudou isso, A SAF muda isso. Ela autoriza que passe a ter um dono. E as ações dessa sociedade anônima podem ser revertidas aos investidores, com certeza, que vão cobrar dos seus gestores, do conselho de administração, da diretoria, os resultados daquele plano. E esse plano, interessante também, que o investidor ele precisa ter não só a segurança, mas ele pode ter um planejamento de médio prazo, que hoje é impossível de ter. Né? Numa entidade sem fins lucrativos, você não consegue traçar por questões políticas, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu queria falar um pouco, Luiz, se você puder, porque nos casos que a gente está atuando em conjunto, na reestruturação do clube para se transformar numa empresa, dialogando com os potenciais investidores e também parceiros, né? Nós temos recebido consultas aqui de empresas de tecnologia que acompanham a performance dos atletas nas diferentes categorias, desde o infantil até o profissional, e que registram essas informações. Então, o atleta, mesmo que ele não se torne um profissional, ele tem todo um histórico, né, alimentado pelo seu próprio desempenho, que favorece a formação do cidadão, a formação do atleta, que é um ativo do investidor também, né? A venda do país. Sim, é um ativo do clube que passa a ser transferido para a SAF, que são os ativos esportivos. Né? Perfeito. Assim como a marca do clube. Sim, a marca, as licenças, né? Poucas pessoas sabem, mas o clube ele tem que pagar uma licença e, além disso, uma autorização anual para as federações para que ele possa competir, para que ele possa participar. Bem como o clube detém também os direitos de formação, os direitos de solidariedade. Isso tudo tem que ser colocado na mesa quando você faz o valuation do clube de futebol, que é algo muito difícil e que é o que a gente também conversou bastante, né, Jean? Verdade. E que é algo que deve ser visto com bastante cuidado nos clubes que vão fazer essas operações, porque
muitas vezes fazer o valuation de forma equivocada pode levar a um negócio que no futuro se frustre. É verdade. E o valuation é uma coisa, eu diria, simples, porque na maior parte dos casos que nós temos tido consulta, o clube imagina que o valuation parte apenas do valor da sua dívida, do montante. Sim. E não é verdade. Né? Nós que atuamos na parte de estruturação de negócio, nós sabemos que tem empresas cujo valuation, o valor daquela empresa, pode representar alguns múltiplos do seu faturamento ou da sua margem de lucro. Então, ela tem empresas que podem valer 20 vezes o valor do seu faturamento. Né? Então, ela não tem uma relação direta com a dívida. A dívida é um valor importante que certamente será calculado, sim, mas não é ela por si só que define o preço do ativo, né? Do ativo do futebol, no caso. E dentro disso, você tem também a parte imobiliária, que pode ser um componente importante dentro de um projeto de valuation, em que você diz, olha, o valor do metro quadrado do imóvel que o clube dispõe hoje, ele pode ser aumentado 3, 4, 5, 10 vezes se for feita uma arena com multiuso, não é? Para eventos não só esportivos, mas também culturais, sim, que gere receita de forma ininterrupta, constante, e que reverta isso para o clube. E essa reversão, em grande parte, para os credores do clube, né, para que ele possa liquidar o seu, sim, passado. Enfrentar isso, né, que é muito importante. Negociando de forma transparente com os credores, mas também sem fazer com que o dinheiro novo seja dragado pelo problema do passado, porque, sim, aí você afasta o investidor. Então, fazer a SAF, transformar o clube numa SAF, não é simplesmente uma tarefa jurídica, ela é primordialmente uma tarefa empresarial, sim, né? Que você, sabendo dessas alternativas de geração de receita, estrutura. Que exige vários profissionais. Perfeito. Hoje a SAF, para você conseguir fazer com que isso aconteça, obviamente que vai necessitar de advogados como nós, vão precisar de economistas, contadores, pessoas que conheçam do mercado esportivo, né? Diretores de futebol, profissionais que conheçam da área de governança e gestão, administradores de empresa, por consequência, pessoas do marketing, é óbvio, né? Que é um ponto importantíssimo, e é uma cadeia de profissionais que juntos, sabendo trabalhar em equipe, acredito que possam trazer, sim, bons resultados, em especial para clubes que estão emergindo e clubes em extrema dificuldade, para trazer o quê? Estabilidade, que é o que o futebol precisa para poder se tornar estável, gerar confiança e voltar a crescer. Luiz, a gente tem feito sempre um paralelo, né, nas conversas que nós temos com aqueles que nos consultam, seja os fundos de investimento que já nos apoiam em operações relacionadas à indústria e ao agronegócio, que são fundos que acreditam no nosso modelo de trabalho e que têm uma segurança no investimento e uma rentabilidade que desejam também. Então a coisa funciona. E nós transportamos para o futebol o mesmo modelo que a gente já com sucesso emprega na área de serviços, na área de indústria e no agronegócio. E o que eles têm nos perguntado é como fica a certeza de que o clube fará uma boa decisão. Como assegurar que os investidores tenham a segurança de que o dinheiro não vai ser mal versado, mal empregado. Porque a gente viu agora com o Cruzeiro, por exemplo, foi anunciado o Ronaldo, né, um grande banco de investimento liderou essa operação, mas nós vimos aí na semana seguinte ele tendo que pagar contas do clube perante a FIFA. Então, compartilha conosco e com quem está nos ouvindo um pouco de como é que é o modelo de receita dos clubes no Brasil versus os europeus e nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. E também como que a gente tem feito, Luiz, para trazer a segurança que o investidor gostaria de ter antes de anunciar o seu investimento. Porque intenção há, nós sabemos, nós temos conversado com investidores e eles têm revelado para a gente que querem entrar nisso, mas têm um receio de serem sucessores dos problemas do passado. Sim. Então, compartilha com quem está nos ouvindo, por favor. Primeiro, como é que é o modelo de geração de receita dos clubes nos Estados Unidos e na Europa versus o brasileiro. E também como é que a gente pode dar segurança ao investidor. Legal. Os clubes de futebol em qualquer lugar do mundo, né? Seja o Bayern de Munique, seja o PSG, o Barcelona, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo, enfim.
Tubarão, o Figueirense, o Rio Branco de Americana, a União São João, os clubes que a gente está conversando, enfim, eles têm todos o mesmo padrão, modelo, né, de fontes de receita, que são as receitas de TV relacionadas à cessão de direitos de transmissão, né? Depende das competições que vão participar, mas tudo que vem de TV, transmissão, tudo que vem do marketing relacionado a patrocínios, a placas estáticas, a nome na camisa, a escolinhas, que muitas vezes são entendidos como projetos de marketing, as lojas do clube, venda de camisa, né? Tudo que é marketing, que isso é muito forte na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. Além disso, nós temos o dia de jogo, né? Que o americano chama em inglês de match day, que é o dia do jogo onde se vende os ingressos, o plano de sócio torcedor, a lanchonete, a loja dentro do dia do jogo, que se mistura com o marketing, né? Toda aquela receita gerada do espetáculo, que era o método utilizado nos anos 80, que a gente chamava do futebol circo, né? Que as transmissões eram pequenas, não se vendiam muitos jogadores naquela época, ou valores baixos, e o futebol ele era muito ligado ao volume de pessoas dentro do campo. Então, por isso que os estádios tinham 80 mil pessoas, 100 mil pessoas no Brasil, porque o modelo de match day, de dia de jogo, era muito forte naquele momento e depois veio evoluindo para se diminuir o número de pessoas nos estádios, se transformar um estádio em algo mais confortável e, obviamente, você tem outras receitas que equipararam aquilo. E a última receita, né, das 4 bases são as transferências de atletas, que nos Estados Unidos não são tão altas, né? O modelo americano ele está muito baseado no dia de jogo e no marketing. O modelo brasileiro está muito ligado à TV, né? As cotas de televisão e as transferências de jogadores. Nosso país é um país de formação de atletas. E o modelo europeu é um modelo muito equilibrado. Obviamente tem clubes que compram mais do que vendem, né? Mas é um modelo equilibrado, por isso que é um modelo, vamos dizer, dito como o mais correto, né? Porque ele consegue equilibrar bem as 4 fontes de receita. Então, quando você constitui uma SAF, você tem que ter uma estratégia muito clara em que momento está o clube e como vão ser melhoradas essas receitas. De forma a ter um equilíbrio maior. E, além disso, criar, por que não, um quinto elemento, que a gente chama de receitas alternativas, que é o que grandes clubes do mundo já fazem, né? Como, por exemplo, o Barcelona, o próprio Real Madrid, o Manchester United, utilizam o quê? Eles utilizam ideias alternativas que vêm desde o viés de inovação, como cursos, EAD, universidades próprias, franquias, escolinhas. Franquias, né? O PSG faz muito bem isso, como também imobiliário, né? Clubes, não sei se você sabe, o Real Madrid tem diversos imóveis em Madrid. E obviamente que esses imóveis trazem também uma receita recorrente e alternativa, que não tem nada a ver com futebol, mas em razão da história, do tempo, do clube, foi se construindo esse patrimônio imobiliário que hoje reverte em receitas recorrentes para os clubes. O que os clubes no Brasil hoje muitas vezes não observam, mas alguns clubes já fizeram esse movimento. Como você bem colocou, o Palmeiras, o próprio Grêmio também já pensou nisso, já fez isso. E a gente entende que essa é uma tendência que vai acontecer, em especial com a SAF. Isso pode acontecer. Então, o modelo brasileiro ainda tem espaço, é o que a gente está tentando fazer juntos nos clubes que nós temos conversado e também com os investidores, que é equilibrar a receita do clube de forma constante ou mais constante e oriunda de diversas... E trazer mais eficiência, né? Trazendo mais eficiência. Hoje os clubes eles não exploram, talvez de forma tão eficiente como poderiam, essas receitas e não buscam receitas alternativas. Para trazer o quê? Um equilíbrio no caixa e não, como você bem falou, não sangrar de imediato esse dinheiro novo. Tem que pensar que o investidor ele vai exigir metas, os clubes vão ter que muitas vezes utilizar sistemas, coisas que eles não estão acostumados a fazer, cuidar com RP, com CRM, com controles, com orçamentos. Tudo isso é muito importante nesse novo momento. E uma quebra de cultura, mudar aquela cultura que é tudo feito na mão, no papel, para processos, fazer, obviamente, toda a organização de pessoas, gestão de RH, gestão de compras, tudo isso vai passar por um novo momento que a SAF vai trazer. Mas vai permitir o desenvolvimento constante e de evolução do clube. Sem dúvida. Porque hoje eles estão à beira da bancarrota, essa aqui é a verdade. Nós temos uma cultura do futebol no Brasil que não é rentável, está longe disso. Ela só acumula problemas. E os investidores, de fato, nunca entraram nisso para valer porque não sentiam seguros para fazer isso. Nós revelamos jogadores para o mundo inteiro.
Temos títulos mundiais que outros países não têm. Por que não tem dinheiro nisso? Farto? Não tem, porque não tem segurança, não tem gestão, não tem governança. Né? E o próprio mercado, né, Jean? A gente passou por isso, vou te dar um exemplo lá no Tubarão. Nós fizemos operações. Nós conseguimos fazer uma transferência de uma série de atletas. E um clube pequeno de Santa Catarina. Porém, a inadimplência e os problemas do próprio mercado, né, de quebra de fluxo de caixa, de giro de dinheiro, trouxeram uma série de problemas para o clube também. Então, como você bem colocou, é importante saber, entender os stakeholders, entender quem está por trás, quem que faz parte de todo esse ecossistema para você não ser pego de surpresa, né, ou sofrer com o que o próprio mercado vai te trazer. Porque não é um mercado fácil, não é um mercado simples, é um mercado altamente hostil, globalizado, mas com muita liquidez, que se for trabalhado com eficiência, pode sim dar muito resultado. Luiz, o que a gente tem dito para quem conversa com a gente sobre quais os passos, quando eles nos contratam, né, quais os passos eles têm que ter para não queimar largada, ou seja, para não fazer uma má execução de um planejamento inadequado? Qual é a nossa recomendação, seja para os dirigentes, para o clube que quer se tornar empresa, né, ou para os investidores? O que a gente deve dizer para eles, para que eles não cometam equívocos como esse, de às vezes anunciar uma carta de intenção de investimento e com base nela receber uma enxurrada de ações, né, em seu nome, porque os credores ou as autoridades que têm acompanhado, né, do Poder Judiciário entendem que eles são sucessores. Sim. Qual é a nossa recomendação? O que a gente tem dito para eles? Do nosso lado é importante primeiro o clube entender o que é uma SAF. Porque a gente vê muita informação cruzada, muitas informações na imprensa, que eu vou te dizer, a imprensa vem fazendo um papel muito importante de informação, de dizer o que é. A gente vê muitos profissionais estudando e se dedicando, jornalistas, né, tratando de forma muito séria esse tema, que eu acredito que tem muito material bom sim para se pesquisar, mas a SAF ela tem nuances legislativas, ela tem nuances técnicas, ela tem cuidados contábeis, ela tem cuidados de, como a gente já falou antes, de governança, que devem ser vistos pelo clube com muito carinho e cuidado antes de tomar a decisão. Visto isso, estudado isso, é importante que o clube tome a decisão de forma independente, sem interferência de investidor, sem interferência de mercado, de nada. O clube, dentro da sua base de associados, de sócios, de diretores, de conselheiros, toma essa decisão de forma livre e independente. Então, tomando a decisão de que vai para frente a SAF, aí o que? Contar com uma boa assessoria, com consultores que tenham um olhar com experiência nesse assunto e que possam mostrar quais são os caminhos para você construir essa SAF. Porque a SAF ela pode se dar de várias formas. Né? E tomada a decisão que vai ser a SAF, imediatamente fazer o quê? O enfrentamento da dívida. E escolher qual é o modelo mais adequado. Né? E aí você é especialista nisso, você pode me ajudar muito mais. E é muito importante o quê? Enfrentar a dívida de forma eficiente, de forma positiva, mostrando para os credores, né, que o clube, apesar de se transformar uma SAF, quem tem que responder por aquelas dívidas não é a SAF sozinho, né? É o clube que é sócio da SAF e que com esse mecanismo o clube possa seguir vivo, porque muitas vezes se não for feito isso, o clube pode até ou não deixar, dificilmente ele vai deixar de existir, mas ele vai ficar participando de competições de baixo nível. Cada vez menos competições. E gerando menos caixa, gerando menos dinheiro. A gente sabe que o clube ele cresce conforme as divisões que ele vai jogando. Então, quanto mais investimento, mais ele cresce, melhores divisões ele joga, mais vitrine ele tem, mais negócios ele gera e mais dinheiro no caixa ele vai ter. É um método piramidal do futebol que a gente chama, né? Então não tem outro segredo. A gente teve exemplos, por exemplo, um exemplo clássico que eu digo, que até é de futebol internacional, é o Chelsea, que agora está em voga a questão da venda do Chelsea, né? Exatamente. Em razão do embargo à Rússia. Por quê? O Chelsea foi comprado em 2003, se não me engano, era um clube de bairro na Inglaterra, né? Do bairro de Chelsea, em Londres. Com investimento, aporte, né, e todo o cuidado que o Abramovich e seus parceiros fizeram, se transformou no primeiro clube de Londres campeão da Champions League. E agora, há pouco tempo atrás, foi campeão mundial. Então isso mostra que esse caminho pode ser virtuoso, mas obviamente exige tempo, cuidado, determinação, né? Não é só o dinheiro, exige tudo isso por trás e o enfrentamento das dívidas é algo importantíssimo, em especial no Brasil,
onde os clubes estão super endividados. Né? A gente tem conversado com os clubes, né, Luiz? Eu tenho dito para eles o seguinte: nós gostamos de trabalhar com metas e prazos. Então, nessa consultoria, ela engloba a transformação do clube em empresa, na sociedade anônima de futebol, no modelo que for mais adequado àquele clube, naquela característica, que nem todos têm os mesmos problemas e nem os mesmos ativos. E você colocou uma coisa muito importante, desculpa te interromper, mas as questões culturais são super relevantes. Super relevantes. O Brasil é um país continental. Verdade. Cada clube, cada localidade, cada comunidade tem locais, por exemplo, que os estádios são centros de peregrinação. Ah, porque o meu avô jogou, porque o meu bisavô jogou, porque eu vi um jogo. Então tem um senso de carinho, de afeto muito grande. E isso tem que ser visto com muito cuidado no Brasil. Não pode ser desprezado, tá certo? Né? Porque às vezes um investidor estrangeiro que seja, né, Jean? Que a gente, você está conversando, a gente está conversando, pode vir e achar que não. É como na Inglaterra, eu venho, troco o nome do estádio, troco o logo do clube, faço o que eu quero, e a lei veda isso é interessante da lei da SAF. E você esquece dessa transição histórica e cultural. Que deve ser respeitada para quem tenha sucesso. E é tão arraigada no nosso povo, né? É uma cultura muito forte, a cultura do futebol no povo brasileiro. É verdade, tem que ser respeitada e observada. É por isso mesmo que não há uma única receita que sirva para todos indistintamente. Então a gente tem falado de metas e prazos, onde nós sugerimos ao clube que nos conceda um prazo, né, para que nós possamos fazer a nossa avaliação quanto ao projeto como um todo, na transformação e criação da sociedade anônima, no enfrentamento da crise, mas principalmente com o diálogo com os novos parceiros e novos investidores, sejam eles os nacionais ou estrangeiros, que tenham interesse no modelo de rentabilidade do seu investimento com segurança. Sim. Então, acho que o nosso bate-papo hoje mostra um pouco para quem teve chance de ver que não há uma solução só, ela deve ser pensada para cada caso, comungada com outras leis do direito nacional. E outros especialistas também, né, outros especialistas que contribuem conosco nos nossos projetos. A gente oferece uma solução integrada, senão a gente não alcança o resultado pretendido, né, no projeto. Fica a dica, então, para vocês conversarem com a equipe que atende o mercado do futebol como um direito empresarial, né? Não como privilégios ou sem considerar as questões culturais e de mercado. Ao contrário, nós aqui temos uma visão ampla, holística, eu diria, de negócio, que também pode ser empregada no futebol. E essa nova lei, no final do ano passado, permite, se bem empregada, gerar receita, gerar resultado e também apoiar o lado social, né, Luiz? Porque tem um lado social também importante, que é da formação de cidadãos, de atletas que vão e passam pelos clubes, né? Sem dúvida. Em todas as categorias. E a lei preservou isso também. A lei também falou sobre isso, né? Com certeza, sim. Que também pode ser uma vitrine importante para empresas que talvez não queiram ou não tenham uma tese de investimento para investir no futebol, mas tenham o compromisso de investir e apoiar o social. Então, se a Sociedade Anônima do Futebol for uma empresa dentro das características de uma sociedade anônima, com gestão, com governança e com resultado, outros investidores podem decidir apoiar os projetos sociais ligados ao futebol, né? Ainda que eles não tenham um viés. Ressaltando que a SAF deve ser de futebol masculino e feminino. Já. Ótimo. É muito importante dizer isso, porque às vezes a gente tem um olhar só de negócio e acha que é só o futebol masculino. Não. É verdade. Necessariamente ela tem que cuidar dos dois, das duas categorias. Tá certo. Luiz, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Obrigado pela aula que nos deu aqui. Imagina, é um prazer estar aqui. O nosso compromisso é sempre levar a informação, né, disseminar a informação, uma informação técnica, mas numa linguagem absolutamente corriqueira do dia a dia, para que todos possam entender que bicho é esse do futebol que agora pode se transformar numa empresa. O bicho que era feio pode ficar bonito, né? Pode ficar bonito, eu acho que é isso. Então, numa linguagem muito acessível a todos que pretendem ou queiram saber mais sobre isso, fica aí o nosso agradecimento ao tempo que vocês nos dedicaram para esse bate-papo. E se precisarem saber qualquer outra informação, através dos canais que nós vamos divulgar em seguida aí no vídeo, vocês podem enviar suas perguntas e tanto eu quanto o Luiz faremos as respostas para que vocês tenham toda a informação disponível hoje sobre a nova lei
da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, tá bom? Uma boa tarde para todos e obrigado mais uma vez.